E falando do futebol, como eu disse, os jogadores se reapresentaram essa semana. A gente pôde até acompanhar ali 2 dias de treinamento no CT do Jardim Olina. Os novos reforços, todos eles já conversaram com a imprensa. E aí eu fiz uma lista aqui de todos os jogadores presentes, né, durante essa semana de reapresentação. 20 atletas se reapresentaram essa semana. O Kevin e o Simon vão chegar na próxima segunda-feira, dia 15, e tem os outros 3 reforços que estavam disputando a Série B, o Alisson Maia, o Brian Borges, também o André Lima, e tem também o Diego Tavares. A Ponte encaminhou a renovação com o jogador. Isso dá um total de 26 atletas, João. E aí eu queria te perguntar, com esses 22 jogadores atualmente, com os que vão chegar no elenco da Ponte Preta, a Macaca já encerrou o ciclo de contratações ou ainda segue no mercado, ou vai completar o restante dos jogadores? Não sei qual vai ser o número de atletas nesse elenco de 2026, ou vai completar com os jogadores do Sub-20 e jogadores que vão disputar a Copa São Paulo. Na verdade, Pedro, nós temos a intenção, o Marcelo já vem utilizando atletas da base também, desde quando chegou na Ponte Preta, e o pensamento nosso é quanto mais a gente puder utilizar esses atletas da base, logicamente tendo as condições necessárias para poder jogar no elenco profissional, seria excelente, né? Então esse é o pensamento nosso. Em relação aos atletas que estamos ainda buscando no mercado muito difícil, muito inflacionado. A gente tem tentado fortalecer agora o meio de campo e ataque também. Enfim, são situações que a gente tem trabalhado dia e noite aí em busca de atletas para que a gente possa, como eu já disse, e no entendimento nosso, ter um elenco qualificado, né? Para que o calendário de 2026 se faz necessário, principalmente o Paulista já de cara. No dia 11 nós temos a nossa estreia contra o Corinthians na Arena. Então a gente tem que ter uma equipe qualificada para honrar a camisa da Ponte Preta, como aconteceu esse ano, né, na montagem do nosso elenco, por inúmeras dificuldades que nós passamos, com saída de atletas, saída de treinador também, do Alberto Valentim. Com a chegada do Marcelo, nós vimos que não sentimos tanto por ter formado, né, um elenco qualificado que nos deu a condição de conquistar o objetivo nosso, que foi o acesso, e logo em seguida, como todos nós sabemos, o título nacional da Série C do Brasileiro. Obrigado, um abraço para você, muito bom ouvi-lo uma vez mais aqui na Rádio Bandeirantes. Como é que tá? Tá tudo bem, Brigatti? Prazer é meu, Batista. É sempre uma alegria poder participar, e eu acho que a gente tem uma relação muito saudável, né, com vocês, principalmente da Band, e a gente tá sempre, né, disposto é só ligar aqui no celular que a gente já entra para conversar, até para tirar algumas dúvidas aí, que ontem eu estava ouvindo o programa, eu tinha acabado de sair do treinamento lá no Jardim Olina. Eu vi que o Tigrão, né, ele cobrou no ar, né, que alguém da Ponte se posicionasse a respeito da contratação do goleiro Matheus Kaiser naquela oportunidade, e até também eu queria entrar naquele momento para poder se posicionar em relação a isso, mas eu quero dizer que eu estou sempre à disposição de vocês aí para qualquer situação que a gente possa esclarecer em relação ao futebol da Ponte Preta. Bom, sobre o Matheus Kaiser, o questionamento do Tigrão é um goleiro que foi contratado, não teve nenhum minuto em campo, saiu da Ponte e entrou na justiça pedindo, salvo engano, 400 mil, né? 400 mil reais por salários não pagos. Então, o questionamento dele é sobre a vinda desse atleta, sendo que a Ponte tinha e tem jogadores, goleiros da base, poderia ter se utilizado da base, mas preferiu contratar um goleiro que agora entra na justiça contra a Ponte. Quem que pediu a contratação do Matheus Kaiser? Então, Batista, naquela oportunidade, o goleiro, o Pedrão, que hoje já não faz mais parte do nosso elenco,
estava para ser contratado por uma equipe grande do futebol brasileiro da Série A. E só não aconteceu assim, por detalhes. Então a gente, obviamente, analisando, né, que quem realmente avaliza a situação de goleiros na Ponte Preta é o Lauro, né, que é o nosso treinador, juntamente com o Chau, que são os dois preparadores de goleiros da Ponte Preta. E a gente via naquela oportunidade, já que estava tão adiantada a situação da saída do Pedrão, a necessidade da gente ir ao mercado e contratar um goleiro um pouco mais experiente, um pouco mais rodado dentro do mercado, porque foi o nosso objetivo de montarmos um elenco mais qualificado e a gente não poderia, naquele momento, é muito bom deixar, é claro que não aconteceu nada, não teve nenhuma intercorrência, com o Diogo, então a gente se preveniu naquele momento, porque nós só tínhamos o Guilherme, e o Vinícius naquela oportunidade, dois garotos que estavam subindo da base para o profissional, ainda um pouco verde naquele momento, enfim, e aí acabou que o Pedrão não saiu, e nós tivemos que, obviamente, ter a manutenção do Matheus, porque já tinha contratado aqui, mas a contratação do Matheus foi porque já estava se dando quase por certo a saída do Pedrão da Ponte Preta para um clube da Série A. Boa noite, Brigatti. Muito bom falar com você de novo. Eu tenho várias perguntas, mas eu fiquei extremamente preocupado, mais do que eu já estou, com as declarações da esposa do Danilo Barcelos, se queixando de abandono por parte da Ponte, 7 meses de salário atrasado, enfim, entre outras colocações que ela fez na internet. Eu queria que você falasse um pouquinho da condição do Danilo e também dessa situação que, acredito, deixou todo mundo muito chateado. Boa tarde, CH, sempre um prazer falar contigo. Em relação com todo respeito, com relação a redes sociais, eu não vou entrar nessa celeuma. Eu converso direto com o Danilo. Hoje, aliás, eu conversei um bom tempo no telefone com o Danilo. A gente está sempre dando, uma situação de mostrando para ele qual que é a situação da Ponte Preta, quando vai ter uma situação de se resolver financeiramente. Enfim, são situações que a gente não pode, o que for, para a gente poder falar em relação ao futebol, eu estou aqui à disposição. Em rede social eu não vou entrar numa situação dessa, até porque eu também não acompanhei essa situação aí, mas eu converso sempre com o Danilo. É uma relação de que todos nós sabemos a dificuldade que nós passamos na parte financeira da Ponte. Estamos vivenciando ainda. Eu não estaria aqui, não estaria brincando de ser diretor de futebol de um grande clube como é a Ponte Preta, porque eu também eu sou pago pela Ponte Preta, tenho que receber, estou na mesma situação que eles, e eu não estaria aqui se eu não tivesse uma visão, e uma certeza que vai mudar o mais rápido possível, principalmente essa situação financeira que acerte com todos nós, Hoje teve uma reunião com o Marco Ebeli no CT, juntamente com os jogadores, para que pudesse alinhar toda essa situação aí, a gente dar sequência e para poder trabalhar com tranquilidade, que é isso que a gente quer, Então todos os atletas hoje têm feito uma semana espetacular de treinamento, está tendo o respaldo da diretoria quanto a isso. Tenho certeza que o mais rápido possível vai se resolver ainda esse ano aqui, para que a gente possa, como eu já disse para você, trabalhar com tranquilidade, porque nós temos um ano de 2026 muito difícil pela frente. Bom, primeiro é um prazer falar com o Brigatti mais uma vez. Não tive a oportunidade de te parabenizar pelo trabalho feito, Brigatti, na Série C do Campeonato Brasileiro, até porque foi você junto com o Ricardo Koyama, os dois montaram esse elenco da Ponte Preta e a gente sabe com todas as dificuldades, e mesmo um elenco que foi perdendo jogadores ao longo do campeonato, estava tão bem montado que os jogadores que entraram foram até melhor
do que os jogadores que saíram. E também parabéns pelo título conquistado. Eu acho que você vem fazendo um grande trabalho como um executivo de futebol, a gente pode dizer assim, né? Agora eu queria que você falasse o seguinte, Brigatti, já existe uma previsão para a Ponte derrubar o transfer ban e anunciar, é claro, colocar esses jogadores no bid, né, esses novos atletas que estão chegando? E uma outra situação, esse perfil de atletas que tem chegado na Ponte Preta, vocês têm conversado aí que o perfil precisa mudar em relação a 2025, até porque a Ponte vai disputar a Série B do Brasileiro e é um campeonato bem diferente do que foi a Série C, né? Um abraço para você, Brigatti. Um abraço, Breno. Mais uma alegria falar com você novamente. Muito obrigado pelas palavras. Eu acho que eu divido isso com todos, né, da comissão técnica, com todos do staff da Ponte Preta, diretoria, porque quando a gente ganha, você pode ter certeza que a gente tem que dividir com todos, né? E nós fizemos um ano futebolístico, na verdade, maravilhoso. Um campeonato, tá certo que nós não classificamos dentro do Campeonato Paulista, é bom deixar ressaltado isso, mas fizemos um campeonato a contento, na verdade, que foi por detalhes, e fizemos um campeonato brasileiro da Série C com muitas dificuldades em relação à parte financeira, mas como eu já disse, o elenco se comportou como homem, né, como grandes profissionais, e pudemos buscar o objetivo que foi o acesso, que era o primeiro objetivo, depois do título. E naquela ocasião nós optamos por buscarmos a formatação de um elenco mais experiente, né, que acredito que tenha dado certo, porque conseguimos os nossos objetivos, e para esse ano, a formatação da equipe para o ano de 2026 requer atletas também com essa qualidade, com esse perfil também de experiência, mas com muito mais saúde, com muito mais qualidade técnica, não que nós não tínhamos, mas a Série B exige ainda mais. Então é em cima disso que a gente tem buscado esses atletas, logicamente, sempre deixando registrado aí dentro das condições orçamentárias da Ponte Preta e também pelo que o mercado oferece para nós. Nós temos feito a nossa parte em relação à contratação de atletas, não podemos deixar de lado, até porque, como eu já disse, precisamos montar um elenco forte, e eu acredito que eles vão derrubar o mais rápido possível esse transfer ban, já que no dia 5 de janeiro é o dia da inscrição dos atletas, né, para o ano de 2026. Até lá, eu acredito que o Dr. Torrano agora como presidente da Ponte, o Marcos Eberlin como vice-presidente, estão correndo atrás para poder derrubar esse transfer ban e a gente inscrever esses atletas para que eles possam seguir a sua carreira dentro da Ponte Preta e possa nos trazer alegria, já que está uma dificuldade muito grande em busca dessas contratações. A gente tem feito um esforço muito grande, eu tenho certeza que a gente mais uma vez vai acertar nesse elenco para 2026. Grande abraço para o João Brigatti. Também não tinha falado com o João ainda depois da grande conquista da Ponte. Parabéns, a gente sabe o quanto você sente o clube, o quanto você tem de ligação afetiva e emocional com o clube, até também por uma questão familiar dos seus pais, que lamentavelmente já nos deixaram, como os meus também. Então, parabéns, e que a Ponte consiga, dentro do campo, ser tão eficiente e ter um ano desportivo tão positivo como ela teve, apesar de tudo isso que nós estamos conversando aqui, das dificuldades, como ela teve em 25, que tem em 26. Gostei muito que você estava ouvindo, primeiro porque é uma honra para a gente ter uma audiência tão qualificada, você estava ouvindo ontem. E quero dizer também, não é porque você está no ar não, eu não tinha conversado com ninguém a respeito disso, e fiz esse questionamento no ar, e quero dizer que eu estou convencido. Bom, se tinha uma possibilidade enorme do Pedrão sair, precisaria vir alguém. Ponto. Está conversado. Ah, mas o Pedrão, vocês sabiam? Eu sabia nada. Nós não tínhamos certeza de nada, tanto é que o Pedrão ficou aí até o final do campeonato. E, inclusive, uma ou duas partidas que o Diogo não pôde jogar por suspensão ou coisa que o valha, o Pedrão jogou, né? Então, tá em casa, tá explicado, ó, ia sair o meu goleiro imediatamente suplente. O imediato do Diogo Silva. Tem 2 garotos. Agora, eu trabalhei em cima de um comentário
contando com aquilo que aconteceu na prática, ou seja, a presença do Pedrão durante a temporada toda. Bom, se vocês tinham uma informação de dentro da ponte de que a chance dele sair era imensa, tá aqui, tá resolvido. Agora, o jogador ter ido na justiça é um problema dele, de foro íntimo. Não recebeu, quer receber, foi para a justiça, mas ele, na verdade, só treinou na ponte, não participou de nenhuma partida. E eu quero dizer que, para mim, tá aceito e acho plausível a explicação técnica e muito clara que você deu. E nesse mesmo momento desse comentário, a gente fez uma sequência de raciocínio e toda hora tem gente aqui, ouvinte, torcedor da Ponte ou não torcedor da Ponte, mas como é que vai registrar jogador? Porque não pagou os que estavam aí. Como é que vai botar esses caras no bid e registrar esse contrato se a Ponte tem um transfer ban que a impede de inscrever jogadores? E eu na esteira, respondendo também a esse monte de questionamentos, toda hora tem gente aqui falando a respeito disso, que a gente dá espaço para o ouvinte e vamos continuar dando cada vez mais. Na esteira do papo referente ao Matheus Kaiser, eu falei sobre isso e disse, a gente não pode ser tão inocente de achar que um empresário de jogador que negociou, hoje o jogador não negocia mais nada, são os procuradores que negociam, que ele, sabendo da situação, ele vive daquilo que ele recebe por ser o procurador, e é um trabalho digno como qualquer outro, empresário, ele que faz todo o direcionamento profissional do atleta, e sabendo que se o atleta vier e não for inscrito, vai ser um problema jurídico danado, vai ter que sair, aí o tempo já passou. Eu falei, a gente não pode ser inocente assim de achar que isso já não tem um encaminhamento para que a partir do dia 5 esteja todo mundo inscrito. Senão os próprios empresários não fechariam nenhum jogador com a Ponte, nem que fosse o pior jogador do mundo. E não é isso que está acontecendo, a Ponte está trazendo bons jogadores. Até agora trouxe pouco, vai trazer mais, mas está trazendo bons nomes. E eu queria te ouvir a respeito disso, já que você fez uma menção à primeira parte do comentário, que você dissesse pra gente aqui se você concorda com esse raciocínio meu, que apesar de não ter caído ainda o transfer ban, ele vai cair, porque senão ninguém tá rasgando nota de $100. Ia fazer contrato de atleta que ele que dirige a carreira, ele empresário, com a Ponte, com uma dúvida se o jogador poderia ser inscrito ou não. Você concorda com esse meu raciocínio ou eu tô meio xarope, João? Não, Tigrão, você não tá xarope, rapaz. Você é sensacional e está perfeito na sua colocação, né? Hoje, a Ponte Preta contratou 8 atletas até agora, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 atletas de Série B, um de Série C, 2 de Série C e 1 de Série D, né? E vamos contratar mais, que já tô quase... Está bem adiantado mais duas situações aqui. Então, a gente não pode jamais, né? O que eu disse para vocês em relação a gente brincar com uma situação tão séria com o clube da Ponte Preta, né? Então, não estaria aqui fazendo o trabalho, sendo cobrado pelas contratações que a gente tem feito, né? Para reforçar o nosso elenco, juntamente com a comissão técnica, com o Ricardo Koyama, com o vice-presidente, o Marco Erbelin, e, logicamente, com todo o apoio do nosso presidente, o Dr. Torrano. Então, assim, a gente está tranquilo em relação a isso, né, que todos esses atletas que nós estamos trazendo para o ano de 2026 serão inscritos para a sequência do ano de 2026, né? E, obviamente, derrubar esse transfer ban o mais rápido possível para que dê a tranquilidade para a nossa torcida também, que vive questionando vocês, perguntando em relação a esse transfer ban, e nos dê também a tranquilidade para continuarmos trabalhando. Então, você está perfeito na sua colocação aí, o Tigrão, e é isso mesmo, né? Então, só que a gente tem uma responsabilidade muito grande perante a instituição Ponte Preta, né, de estar fazendo o nosso trabalho, de fortalecer a nossa equipe, que se faz necessário, mesmo sabendo, né, desse risco, desse transfer ban, mas a gente acreditando nos nossos superiores aí, que vão derrubar o mais rápido possível para que a gente possa ter essa tranquilidade. Mais uma rodada de perguntas para o João Brigatti, que é o nosso convidado de hoje. Pedro Piscinato. Ô João, você citou que a Ponte tem 8 jogadores contratados.
4 já se apresentaram, já estão treinando com o elenco: Thiago Coelho, o Wallace zagueiro, o Cristiano meia e também o atacante Herbert. Tem os outros 3, o Alisson Maia, zagueiro também que estava no Vila Nova, Brian Borges, que estava no Paysandu, e o André Lima, que também estava no Paysandu. Quem seria o 8º contratado da Ponte Preta? Então, Pedro, é um atacante, né, que nós acertamos agora na quarta-feira. Na verdade, alinhou, né, juntamente com o clube que ele estava da Série B, e deve estar chegando aí já na segunda-feira se apresentando também, juntamente com os restantes desses atletas que foram contratados, para que a gente possa dar sequência na pré-temporada aqui, juntamente com o Marcelo Fernandes e a comissão técnica. É o Guilherme Cachoeira? Não é o Guilherme Cachoeira, que aliás eu tenho até uma notícia que ele está descendo a avenida aí, na verdade, né? Mas não se trata do Guilherme Cachoeira, é um outro atleta que estava jogando, estava na Série A, foi para a Série B e agora vem para a Ponte Preta. Contrato de 1 ano, né? É um atacante que eu acredito que possa nos ajudar muito nessa sequência aí do ano. É de beirada ou é centroavante? É de beirada. Estamos atrás também de um homem mais centralizado também, mas uma dificuldade muito grande, Batista, no mercado, como eu já falei, inflacionado. A gente estava atrás de um centroavante aí de uma qualidade muito boa. O valor que ele pediu foi extremamente alto, e hoje, quando a gente ia dar uma contraproposta, ele acabou acertando na Coreia, e agora a gente tem que correr atrás de fortalecer o ataque também. Enfim, é o trabalho nosso, né? Dia e noite, é desgastante, não é fácil, mas a gente tem corrido atrás aí para poder, o mais rápido possível, fecharmos o elenco aí, para dar tranquilidade também para o Marcelo poder trabalhar e definir a sua equipe. Ô João, só seguindo nessa linha ainda, falando de atacante, você disse que a Ponte já tem um acerto com mais o atacante de beirada. E sobre o Gé, na última entrevista que o Marcelo Fernandes concedeu aqui pra gente na Rádio Bandeirantes, o CH até citou o nome do Diogo Silva, do Elvis, do Luiz Felipe também, e o Marcelo falou, não abro mão, tal, e falou do Gé. O Gé, ele falou assim, a gente sabe, o Gé é um ativo do clube, tem a possibilidade de venda do Gé, é um jogador muito cobiçado. Nesse momento, a Ponte já recebeu alguma proposta, alguma sondagem pelo Gé? Existe algum clube interessado? A Ponte pretende contar com ele durante toda a temporada ou entende que após o Campeonato Paulista talvez o Gé possa ser vendido? É importante a gente falar em relação ao Gé, que ele teve alguns problemas esse ano, principalmente de parte física, de lesões, que o atrapalhou bastante para te dar a sequência e, obviamente, vir equipes, né, mais poderosas atrás, com um poder aquisitivo maior para poder, obviamente, adquirir os seus direitos federativos, né? Porque hoje, dê os parabéns a ele. A pré-temporada, ele mudou radicalmente, está muito focado, tem treinado muito, né? Acredito que caiu a ficha dele e prova isso, né? Que ele só assim ele vai poder despertar interesse de equipes maiores, né? Principalmente até do futebol do exterior, tendo uma performance melhor. E ele tem treinado muito bem. Eu acredito que esse início de Campeonato Paulista aí, ele vai ser um dos destaques da Ponte Preta, até pela preparação que ele tem feito, e eu acredito que a gente vai permanecer assim. Obviamente, os valores, né, Pedro? Quando vem com dinheiro, a necessidade, principalmente desse momento do clube, mas acredito que o Jeff permaneça conosco aqui, principalmente até o Campeonato Paulista também. E, obviamente, a gente gostaria muito de contar para o restante da temporada, porque é um atleta que faz a diferença. Quando está bem fisicamente, é um atleta que nos ajuda muito. E, como eu falei, tem treinado demais. Dê os parabéns para ele hoje, e mostrando que é assim, esse é o caminho para o sucesso. Então, a gente vai aguardar. Nós contamos muito com o Gé para a próxima temporada, mas o futebol, como eu falei para você, é dia a dia, o mercado está inflacionado, está uma loucura o mercado, mas também a gente não pode se surpreender caso apareça, né, algum clube aí de fora para poder levar o Gé também. CH.
Brigatti, a primeira medida, pelo menos pública, do Dr. Torrano foi cortar os gastos da máquina em 30%. De que maneira você acha que o departamento de futebol pode sofrer com esse, se é que vai sofrer na sua opinião, com um corte desse tamanho de 30% da receita? É difícil, CH, difícil. Como eu falei, do ano passado para esse ano aqui inflacionou demais. Você fica à mercê do mercado, você tem que se adaptar a ele, ou você vai e cria uma inteligência em relação a fazer algumas mágicas aí em busca de atletas não tão conhecidos, né? Para que você possa trazer e fortalecer a sua equipe, mas aí passa a ser uma aposta e a gente não está direcionando para esse caminho. A gente está tentando trazer atletas que já disputaram a Série B, que já estão inseridos nesse campeonato, né, para que a gente possa ter a menor dificuldade possível, né? Vocês acompanham bastante, narram, acompanham os jogos da Série B. Campeonato Paulista por si só já é muito difícil, ainda mais esse ano que será reduzido, 8 jogos na primeira etapa. Enfim, a gente tem que estar preparado. Nós tivemos esses atletas que nós contratamos, mas pretendemos ainda fortalecer ainda mais a nossa equipe, porque se faz necessário. E obviamente que você acaba dentro do orçamento do futebol. A gente não pode extrapolar, mas também a gente não pode se dar por contente, né? Em relação a fazer alguma economia, porque o mercado está, como eu já disse, muito inflacionado e você não consegue trazer atletas. Eles têm uns números, tem o A, B e C. O A parte de acima de 150 mil, o B até 100 mil, e aí sim, o C até 50 mil. Então você tem que fazer, obviamente, dentro dos 3 setores da formatação do elenco, defesa, meio campo e ataque, você fazer uma equação ali para que você consiga estar dentro do orçamento estipulado pelo clube. Breno. Brigatti, eu não sei se você viu, hoje saiu em vários meios de comunicação que a CBF está estudando a possibilidade, vai ouvir clubes da Série B sobre a possibilidade de menos times caírem da Série A para a Série B, e eu acho que a Série B seria impactada com menos times subindo, ou seja, o quanto antes subir da Série B para A, no futuro muito próximo, vai ser importante. Vocês já traçaram metas aí sobre Série B? O objetivo da Ponte é permanência, o objetivo da Ponte é o acesso para a Série A. E um outro detalhezinho que eu gostaria de te ouvir, que eu não ouvi você falando sobre isso ainda, o Marcelo Fernandes, ele já destacou em algumas entrevistas, olha, o responsável por me trazer aqui foi o Brigatti, e quando ele me ligou, até pensei que fosse para saber sobre algum jogador, né, procurar sobre algum jogador. Como que você teve o start, assim que ele foi demitido do Guarani, de ir atrás do Marcelo Fernandes? É verdade, o Marcelo é meu amigo, como já disse, nós jogamos juntos no Rio Branco da Americana, há muito tempo atrás, mas eu encontrei com o Marcelo no jogo da final entre Primavera, na verdade não era o jogo da final, na verdade era o jogo, acho que da semifinal, Primavera e Taubaté, né? Tive o prazer de encontrar, vendo aquele jogo lá do Primavera, conversamos muito em relação a isso. O Marcelo até me pediu uma ajuda também em relação ao mercado, caso acontecesse alguma situação, até porque ele já tinha saído do Santos. E, para nossa surpresa, um tempo depois ele veio, né, para o rival aí como treinador. E teve uma performance muito boa, ajudando a equipe a sair das últimas colocações, na verdade. Enfim, e acabou também saindo do Guarani. E aí nós, né, aquela necessidade em relação ao Alberto Valentim, que preferiu buscar áreas de outras equipes, né, acabou indo para o América, e a nossa necessidade em relação à
contratação de um treinador. Nós estávamos numa sala, o Marcos Eberlin, eu e o Ricardo, e surgiu o nome do Marcelo Fernandes, que foi prontamente aceito. Até por uma questão naquele momento, a situação que a Ponte já estava vivenciando em relação a valores de salários, enfim, um pouquinho conturbado o ambiente. Nós precisamos trazer uma pessoa que a gente conheça, que venha, que aceite trabalhar nesse momento na Ponte Preta. Liguei para ele, prontamente o Marcelo se pôs à disposição, e aí aconteceu tudo o que aconteceu em relação à sequência do campeonato, que vocês já sabem. Em relação ao calendário, eu acredito também que na Série A e na Série B, 20% das equipes caindo é uma dificuldade muito grande. E eu sempre bati na tecla de que a Ponte Preta tinha que subir e iria subir da Série C, não poderia permanecer jamais, né? Porque as finanças e a visibilidade do clube seriam muito afetados para 2026. E nós conseguimos, obviamente, com muitas dificuldades, enfim, tudo aquilo, buscar o nosso objetivo. E agora, na Série B, vamos fazer de tudo, pode ter certeza, para que a Ponte Preta venha ascender a primeira divisão, a Série A do Brasileiro. Só assim, só na Série A, que a Ponte Preta vai poder equalizar suas finanças e equalizar o clube. Enfim, obviamente a gente falando aqui, a gente sabe das dificuldades que vamos encontrar pela frente, mas o objetivo nosso, tenha certeza, é fazermos um campeonato paulista tranquilo, dentro das possibilidades de buscarmos a classificação e ajustarmos o nosso elenco, para que venha o brasileiro e a gente possa cumprir o nosso objetivo, que é buscarmos o acesso. A Ponte Preta não pode se contentar de apenas entrar para participar de campeonatos, principalmente Campeonato Brasileiro. Então nós vamos em busca, sim, obviamente, como eu falo sempre, né? Sempre com o pezinho no chão, porque aos poucos a gente vai buscando superar as dificuldades que vem pela frente e a gente possa buscar o nosso objetivo, como aconteceu esse ano. Tigrão. Existe, João, uma nova formatação aí do organograma do futebol da Ponte. Com as eleições aí do final do mês passado, o presidente, até então o Marco Eberlin, passa a ser vice-presidente e acumula também a função de diretor de futebol do profissional e do amador. E o Dr. Torrano é o presidente. Aí é outro questionamento que sempre as pessoas fazem com a gente. Bom, quando era o Marquinho o presidente, o João e o Koyama se reportavam diretamente a ele. Agora, claro, o Marquinho como vice, como responsável pelo futebol, claro que dentro do organograma do clube ele está à frente. Do Brigatti está acima, claro, até porque ele é um cargo eletivo e não é um cargo de contratação, né? Então, a pergunta é essa. Na prática, esse relacionamento, porque tem o presidente, e o presidente também vai querer saber das coisas. Ele vai querer se inteirar de tudo que está acontecendo. Ele vai querer dar opiniões. Ele vai querer passar orientações. E aí tem o homem do futebol, que é da diretoria executiva, que é o Eberlin. E você que se reportava diretamente ao Marquinho, continuará provavelmente se reportando diretamente a ele, claro, mas numa formatação com um presidente acima do vice, que é ele. Como é que, na prática, você desenha esse relacionamento no dia a dia da Ponte, João? Na verdade, a gente vai continuar reportando a ele, a Eberlin, obviamente ao Dr. Torrano, que é o nosso presidente, mas o Eberlin, ele vai ser o diretor de futebol geral, tanto das categorias de base como do profissional, mas ele vai dar uma atenção, obviamente, maior para a categoria de base. Ele quer implantar um trabalho de revelação de atletas que, com o tempo e as dificuldades que o clube enfrenta, acabou se perdendo. A Ponte Preta é um clube que tem que ser um clube formador, tem que olhar com muito mais atenção nas categorias de base, porque é a única saída, né? Ou vem alguns investidores para o principal, que venha fazer um aporte financeiro, ou você
vai ter que procurar buscar atletas na categoria de base, porque, como eu falei, o mercado está muito inflacionado. E a gente não pode, né, a cada ano, a gente ir ao mercado e ter que contratar 10, 12, 13 jogadores. Muitas vezes você acerta, mas a margem de erro pode ser grande também. E isso vai onerar demais os cofres da Ponte Preta. Então eu acredito que ele vai, obviamente, acompanhar o profissional, porque é o carro-chefe, mas também dar uma atenção maior para as categorias de base, enquanto eu e o Ricardo Koyama, juntamente com a nossa comissão técnica, o Marcelo, enfim, a gente fica no dia a dia do futebol profissional. Obrigado. Esse atacante, né, que você falou agora há pouco, ele tem 26 anos, é isso? 26 anos? É por aí, Batista. Por aí, né? Por aí. Qual que é a sua opinião sobre o Vitor Jacaré? Não é o Vitor Jacaré. O Vitor Jacaré, obviamente, que está no nosso radar também, tem análise em relação a esse jogador. Eu gosto muito do Vitor Jacaré. Ele teve um problema em relação de lesão no América, né? Ele se veio recuperar agora no final do Campeonato Brasileiro da Série B. Enfim, é um jogador que eu vejo muitas qualidades, performou demais no Bahia, foi ídolo do Bahia, né? Mas é uma operação um pouco mais complicada, um pouco mais complexa em relação à parte financeira também. Então, assim, nós estamos analisando e avaliando outros atletas também. Obviamente que a gente está no mercado para tentar trazer uns atletas mais qualificados, né? Para que possam incorporar o nosso elenco. E o Vitor Jacaré, obviamente, seria importante, mas não está, né? Nesse momento, nada em andamento com ele. Vitor Jacaré não jogou em 2025, né? Mas já está recuperado aí do problema de lesão. Esse jogador é canhoto ou é destro que você está trazendo? É destro. Batista, eu não posso falar, até porque eu até gostaria aqui de passar para vocês, que a gente não tem esse negócio de ficar... Mas ainda o jogador não se apresentou, enfim, aí daqui a pouco acontece uma situação... Perfeitamente compreensível, né? Se não atravessa um outro clube. O Herbert, né? O Herbert, aconteceu uma situação, esse menino está contratado, menino no bom sentido, esse jogador está contratado há mais de um mês, né? E vieram 4 equipes, né? E com poder aquisitivo maior para ele, e ele, ele falou, já acertei com a Ponte Preta, é meu sonho jogar na Ponte Preta, e permaneceu. E poderia, né, com um simples contrato, um pré-contrato assinado, na verdade, tentar buscar um outro clube que ofereceu valores maiores. Então o mercado, como eu já disse para você, está muito difícil, e você fala de qualquer jogador aí, é uma procura muito grande e acaba atrapalhando, apesar de que já está tudo encaminhado, tudo acertado com a Ponte Preta em relação a pré-contrato, essas coisas, mas a gente prefere que ele se apresente na segunda-feira aí para poder divulgar o nome, ok, Batista? Valeu, João. Você viu que grande abraço. Muito obrigado. Batista, só para finalizar de minha parte, é rápido. Ô, João, você viu que o Batista é chato, né? Ele fica jogando o nome para ver se você morde a chumbada com anzol e tudo, né? É que o não eu já tenho, né? O não eu já tenho. Já falou, o não você já tem. Já falou de Vitor Jacaré. João, é melhor despedir de você. Bom final de semana pra você. Batista que vai despedir. E daqui a pouco ele vai sair do Vitor Jacaré e vai falar do Dito Lagartixa. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí nas contratações. Tomara que seja um ano de 2026, eu não vou dizer que igual o ano de 2025, né, que eu considero muito positivo, futebolisticamente falando, mas teve a parte aí de salários, então tomara que esportivamente seja um ano muito positivo e a parte financeira também esteja em ordem. Ótimo Natal para você e um grande 2026, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Batista, a todos vocês, sempre pelo carinho, pelo respeito. Estamos aqui para qualquer situação, para esclarecermos qualquer situação, passarmos para a nossa torcida o dia a dia da Ponte. É só ligar que a gente está à disposição. Feliz Natal a todos vocês, que nós possamos ter um ano de 2026 abençoado, com muitas vitórias e principalmente com muita saúde, para a gente poder correr atrás do trabalho. Um abraço a todos aí, fica com Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.